Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E para minha alegria, um grande amigo já de longa data que está comigo hoje para a gente bater um papo sobre um assunto muito importante e interessante. Eu quero apresentar para vocês, trabalhador da Sociedade Espírita Fernando Ó, aqui de Santa Maria, Luiz Augusto Neves. Luiz, muito obrigado, meu amigo, por tu teres aceitado o meu convite para sentar hoje aí para a gente bater um papo sobre espiritismo. Sim, certo? sim. Muito bem. E o nosso assunto vai ser, digamos assim, um assunto meio genérico, globalmente falando, espiritismo e evolução, espiritismo e ciência, dá para dizer que é mais ou menos por aí, Luiz? Sim, claro, tá? Por aí, esse é o caminho. Então, já que o nosso assunto é espiritismo e ciência, e o ser humano está incluso tanto no espiritismo como na ciência, eu te pergunto o seguinte, Luiz, como é que se dá a evolução humana segundo a ótica espírita, digamos? A própria doutrina tem o seu caráter científico. Não vamos nunca nos afastar dessa questão também filosófica, a gente sabe religiosa, né? O espiritismo ele vai nos reforçar o que a ciência descobre. A gente sabe que a ciência, na realidade, ela vem em apoio ao espiritismo, nem o espiritismo sozinho e nem a ciência sozinha ela consegue evoluir. Então, nós na realidade, necessitamos desses dois parâmetros para podermos estabelecer uma linha de raciocínio e chegarmos aonde nós desejamos. Eu queria, com a tua licença, Luiz. Sim, o Luiz é autor, não sei se dá para ter um reflexo aí, autor deste livro, que diz o seguinte: da antiguidade à redescoberta das leis de Mendel. Luiz, eu não li o livro, o Luiz disse que vai me dar de presente o livro hoje, já agradeço novamente. Luiz, no conteúdo deste livro, tem alguma correlação, digamos, ciência e espiritismo? Bem, o caráter desse livro, ele foi mais científico, né? Porque ele foi editado pela Universidade Federal de Santa Maria e foi fruto de estudos nossos, né? Na realidade, ele surgiu, o livro surgiu mesmo através de um colega meu, né, que já faleceu, um colega de uma outra universidade, e ele me deu, enquanto estava na Terra, enquanto estava na universidade, ele me deu alguns rascunhos do mestrado dele, né, bem antigamente lá da Universidade de Campinas. Eu peguei aqueles rascunhos e guardei. Mas ao longo do tempo em que a gente começou a desenvolver melhor a disciplina de genética na agronomia, eu me lembrei daqueles rascunhos. Aí eu fui lá e peguei e disse, não, mas peraí, se eu tenho esses rascunhos aqui, eu posso dar um caráter de complementariedade daqueles rascunhos com o estudo que eu passava para os alunos. Uhum. Então aí foi surgindo a ideia do livro, né? Na realidade nós vamos ter aí a questão primordial, que é o tópico central do livro, que é as leis da hereditariedade. Portanto, a gente sabe, né, Gregor Mendel, né, que foi o que estabeleceu, através dos seus estudos de ervilhas, estudos que hoje para nós parecem bastante simples, e ele conseguiu organizar um estudo de uma determinada forma que estabeleceu-se leis posterior a ele, ao trabalho dele.
Bem, então, o que eu comecei a perceber, como é que Mendel conseguiu obter os resultados dele. Então eu comecei a caminhar para trás, né? No sentido de buscar antecessores a ele e que propiciaram nos seus estudos antigos, né? Do século XVII, do século XVIII, do século XVI inclusive, né? Que propiciou a Mendel chegar aos resultados dele. Porque nós temos que ter uma ideia, Jader, que nada é estático. Certo. Né? Há um processo dinâmico. Então, digamos, tu estás fazendo um trabalho, mas como é que tu elaboraste esse trabalho? Como é que tu elaboraste as tuas hipóteses? Né? Aí, posteriormente, eu vou fazer o meu trabalho baseado nos teus resultados. E assim a ciência vai avançando. Então, obviamente que o livro não tem um aspecto doutrinário. Né? Doutrinário. Ele é mais científico. Né? Mas houve possibilidade, Jader, de se perceber o seguinte: 100 anos, isso foi um ponto importante para mim, 100 anos antes de Mendel chegar ao final do trabalho dele, houve um pesquisador, que naquela época não se chamava pesquisador, mas sim investigador da ciência, investigador da natureza, que ele conseguiu chegar quase aonde Mendel chegou, né? As conclusões do trabalho dele, do indivíduo, um alemão chamado Kohlreuter, né? não conseguiram chegar aonde Mendel concluiu, porque Mendel usou um outro mecanismo. Bem, aí eu fiquei pensando, 100 anos, se a gente colocar aí questão de encarnações, né? Um indivíduo que foi um alemão, né? Pesquisador, investigador daquela época do século XVI, né? Século XVII, obviamente que ele poderia ter reencarnado, sim, né? Mas isso aí é uma hipótese minha. Obviamente não temos nada abalizando isso, né? Mas dentro de uma hipótese reencarnatória que a gente sabe que existe, né? E ele reencarnou como Mendel. Não é? Por que não? Reencarnou, por que não, né? Reencarnou como Mendel e aí ele já vinha com um aspecto pronto de vidas anteriores, ou da vida anterior a 100 anos atrás. Bastava ele dar um passo à frente, utilizando de um mecanismo que ele pudesse apoiar os resultados. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, né, eu consegui perceber isso, mas, claro, tudo é questão reencarnatória, aí é especulação. Eu estou fazendo especulação. Sim, claro. Mas a gente sabe que essas coisas são possíveis, né? São possíveis, são bem possíveis. Luiz, tu falaste no início, tu começaste a falar sobre o teu livro, sobre hereditariedade, certo? E no final agora reencarnação. Sim. Te pergunto, por que o filho daquele grande músico, o filho daquele grande pintor, muitas vezes não puxa o dom do pai ou o dom da mãe, e é um pintor medíocre, é um musicista medíocre. E, no entanto, ele puxa o nariz do pai, o queixo da mãe. Como é que a doutrina espírita explica isso aí? As características físicas a gente sabe, né? Até o próprio Gregor Mendel, né, determinou isso aí. As características físicas são herdáveis, né? São herdáveis. Só as físicas? As características físicas são herdáveis. Certo. Nariz grande, a orelha, etc. Né? É mais parecido com o pai, mais parecido com a mãe. Né? É claro que, sob o ponto de vista da doutrina espírita, a gente percebe que nós evoluímos em grupo. Né? A doutrina explica, o livro dos Espíritos nos explica isso. Nós evoluímos em grupo. Então, há as parecenças
né, as parecenças de comportamento. Então diz, o indivíduo é parecido, não, o filho é parecido com o avô, tinha o mesmo comportamento. Não é bem assim, né? É o interior, o espírito que traz isso de vidas passadas, né? Então ele vai trazer essa aptidão para uma determinada área, né? Naquela vida ele vai desenvolver algo que lhe seja peculiar naquela vida, né? Bem, então ele traz isso pronto, né? É isso que muitas vezes a gente vê, como tem agora, apareceu na internet aí, aquela menina que tem uma facilidade para repetir palavras difíceis, que para a pequena idade dela, 2 anos, se não parece, 4 anos, coisa assim, né? Uma criança normal, vamos dizer, não teria capacidade de pronunciar aquelas palavras. Então, de certo, ela já traz uma evolução espiritual para isso, né? Já traz um conhecimento, digamos, adquirido e externa ele com mais facilidade que as outras crianças. Exatamente. Então, ou então crianças pequenas tocando piano, que às vezes a gente diz, é um Beethoven voltando, né? Claro, ele se aperfeiçoou na espiritualidade nesse campo, né? E começa a desenvolver. Obviamente que ele pode ser um Beethoven, ser um Bach. Claro que pode, né? A gente sabe que pelas reencarnações, esses espíritos ainda estão vinculados ao planeta Terra, são mais evoluídos de certo, né? Mas eles não vão viver eternamente na espiritualidade, a necessidade da reencarnação. Então, esses espíritos poderão ser, mas a outra circunstância é exatamente essa, né? Como, por exemplo, nós estávamos pensando no Gregor Mendel, né? E então, o que foi que Mendel trouxe a mais do que os outros para concluir a ideia dele? Foi o sentido da matemática, né? Foi um dos primeiros, na realidade, a aplicar a matemática à biologia para conseguir chegar a uma conclusão mais óbvia que os seus antecessores, por não ter aplicado a matemática, não chegaram. Não tinham conseguido. Então ele trouxe essa, né? Ele trouxe espiritualmente, ele trouxe essa aptidão. Perfeito. Um conhecimento adquirido lá para colocar em prática aqui seria assim. Exatamente. Perfeito. Luiz, nosso primeiro bloco está encerrando. Nós vamos para o nosso intervalinho, que é rapidinho, e a gente já vai voltar, certo? Vamos lá. E com essas palavras, eu estou encerrando o primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro, além da Odontologia Lauda. Muito obrigado, e 45 segundos e a gente já retorna. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda.
Está comigo hoje Luiz Augusto Neves, e a gente está falando um pouco de ciência, espiritismo e ciência, etc. Luiz, eu vou iniciar esse segundo bloco fazendo o seguinte questionamento, que talvez seja até uma, digamos assim, uma certa dúvida das pessoas que estão ali do outro lado da telinha. Quando se descobre faz-se uma grande descoberta, um grande invento para o bem da humanidade, essa pessoa que elaborou, concretizou essa descoberta, esse invento, ele adquiriu todo o conhecimento aqui nesta encarnação, ou ele de repente teve algumas aulas, eu vou dizer assim, na espiritualidade antes de reencarnar, ou seja, ele se preparou lá para descobrir e colocar em prática o seu invento aqui. É por aí ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, esse é o caminho, Jade, esse é o caminho, né? Uma preparação na espiritualidade, isso a gente não tem dúvida, né? Até um tempo atrás eu estava conversando com um companheiro nosso e ele dizia que às vezes se manifestam nos trabalhos mediúnicos, né? Espíritos que estão presos na sua situação problemática, né? 200, 300 anos, né? Em 200, 300 anos aqui na Terra, a evolução tecnológica, científica, médica, qualquer área filosófica é muito grande. Muito. Imagina. Então, quer dizer, como é que o espírito viria naquela condição de viver há 200 anos atrás e encarnar agora, né? Então, obviamente que os espíritos acompanham a evolução do planeta, né? E aí, em determinado momento, quando determinado pelos espíritos superiores que a humanidade precisa dar um avanço, então eles preparam o espírito, né? Eles preparam o espírito para que ele reencarne, trazendo, além dos seus conhecimentos, que isso nunca será perdido, conhecimentos a mais. Então, estudam lá, trabalham na espiritualidade, para que quando eles retornem à Terra, possam ter a habilidade de desenvolver o que for necessário, né? E isso aconteceu com os mais diferentes investigadores do passado e até mesmo agora, né? Vejo como nós temos hoje a descoberta de algumas doenças, né? Doenças que se pode tratar previamente e através de uma tecnologia que algum tempo atrás, né, vamos dizer há 50 anos atrás, não mais, 70 anos atrás, não se podia conceber. Sequer imaginar. Exatamente, que é o sequenciamento do genoma humano. Então isso trouxe um avanço muito grande para a medicina, conhecer a nossa molécula de DNA, que por sua vez foi descoberta em 1953, quer dizer, muito tempo atrás, né? E que nos proporciona a área médica, principalmente, a entender melhor as doenças. Então isso foi feito por quem? Obviamente que isso no final do século passado, começou em 1990, terminou no ano 2000, mas tem continuidade isso, né? Não foi feito por uma pessoa só, né? Mas a molécula de DNA, como nós nos referimos há pouco, foi descoberta por 2 indivíduos só. 2 indivíduos que tiveram a capacidade de pesquisa numa área ínfima, submicroscópica ainda, que na época de 1940 e poucos, né, 50, eles não tinham grandes capacidades. Mas esses 2 indivíduos traziam, obviamente, da espiritualidade a capacidade de desenvolver técnicas capazes de isolar da célula a molécula do DNA. Então, os espíritos são, obviamente, preparados na espiritualidade para isso.
Luiz, tu falasse em ciência e espiritismo. Existe algum tipo de relação entre a teoria darwiniana, a origem, no livro A Origem das Espécies, em que o homem evolui gradativamente ao longo dos tempos, e o espiritismo? Dá para se fazer alguma analogia, alguma correlação entre as duas? Muito, Jader. E é muito interessante porque o livro A Gênese foi escrito em 1868. Kardec, Gênese de Kardec. A Gênese kardeciana, Certo. exatamente. 1868. E por palestra dada pelo Divaldo, nós tivemos a oportunidade de saber que a espiritualidade alongou o tempo para que a Gênese kardeciana fosse escrita. Por quê? Porque primeiro precisava vir a descoberta da matéria, e foi por Charles Darwin em 1859. Exatamente. Então, viu que né, o plano espiritual primeiro prepara um indivíduo como foi Charles Darwin, que descobriu a origem das espécies, nossa própria origem, né? E depois, então, é que veio o complemento no campo da espiritualidade. Então, há uma relação muito grande, porque Charles Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies e outro livro que ele escreveu especificamente sobre a evolução humana. Ele coloca aqueles passos necessários para chegarmos aonde nós somos hoje, onde nós estamos hoje, né? Como um ser humano derivado de um ramo dos macacos, né? Dos macacos. E aí é interessante porque quando nós lemos e estudamos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo diz que todo ser encarnado é da forma humana. Então, se nós pensarmos aí, uma elucubração minha, um pensamento meu, que existe uma forma, que é o perispírito. Perfeito. Né? O modelo organizador biológico do Henrique Guimarães Andrade, né? Henrique Guimarães Andrade. Né? E, então, existe um modelo biológico. Então, o corpo derivado dos nossos ancestrais, ele tinha que se adaptar ao perispírito. Então, o processo evolutivo material, descrito por Charles Darwin, ele é correlato ao que a doutrina espírita explica, ao que André Luiz veio nos explicar no livro Evolução em Dois Mundos. É claro que ao longo do tempo evolutivo da espécie humana, alguns períodos, ou melhor dizendo, algumas modificações ocorreram na espiritualidade. Né? A espiritualidade superior acelerou um pouco o processo, interferiu no processo. Não interferiu de forma a quebrar a evolução material, né? Mas fez com que houvesse uma aproximação do corpo dos nossos ancestrais, dos australopitecos, vamos generalizar, ao ser humano, Homo sapiens, né? Porque o perispírito era do Homo sapiens. Luiz, nós sabemos que existem dois tipos, digamos assim, de evolução. A evolução material, estou falando em termos de ser humano, de homem, né? A evolução material e a evolução moral. E aí eu te pergunto o seguinte, por que normalmente a evolução material vem antes da evolução moral? Pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta do Livro dos Espíritos. Olha, eu te juro que eu estou fazendo essa pergunta, mas eu não me lembrava que era do Livro dos Espíritos. Até nós trouxemos aqui a pergunta 780. Mas não, claro que não é com essas palavras, né? Claro que não. Dentro do nosso estudo, né, preparatório para o programa aqui, é o capítulo da marcha do progresso, da lei do progresso, né? Onde ele vai dizer, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, pergunta de Kardec. E o Espírito da Verdade vem dizer, né? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Bem, mas essa questão, ela
ela é difícil de responder, posso te afirmar isso, né? Mas vamos pensar um pouco, né? Quando nós, digamos, recebemos do mundo, vamos dizer, do mundo um instrumento, do mundo que nós vivemos, um instrumento para a nossa vida, para o nosso trabalho profissional, né? Como, por exemplo, o agricultor pega uma enxada. O que ele vai fazer com aquela enxada? A enxada foi feita para cavar o solo, para, né, arar o solo. Se ele pega aquela enxada e levanta ela para bater numa pessoa, ele está usando o mesmo instrumento para o mal. Agora, enquanto na sua qualidade, ele estiver trabalhando como enxada, o campo, ele está indo para o seu desenvolvimento moral, ele está usando aquele instrumento para o bem. Mas ele, dentro do seu livre-arbítrio, dentro do seu grau evolutivo, ele pode usar o instrumento para fazer o mal. Ele pode optar, digamos assim. Mas quando, aí nós entramos no processo reencarnatório de novo, né? Pode ser isso feito numa encarnação só, pode ser feito em outras encarnações também, né? Que ele compreender, do seu ponto de vista, que ele pode aplicar aquele instrumento para o bem, então ele evolui moralmente. Então tem que vir, primeiro vem a matéria, para depois a evolução. Até porque, né? Obrigatoriamente, primeiro deve vir a matéria, porque o ser humano, ele está um ser material, né, Luiz? Então... E outro detalhe é que Deus não nos interfere no nosso livre-arbítrio. Exatamente. Ele, de vez em quando, ele nos dá um puxão de orelha, mas não interfere. Não interfere. Luiz, a produção, sempre a produção, né? Está nos dizendo que o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes dele chegar ao seu término, eu gostaria de deixar para ti os segundos que tu desejares aí. Se tu quiseres deixar uma mensagem, por favor, fica à vontade, olhando lá para aquela câmera 3 ali. Bem, meus irmãos, é uma satisfação estar aqui com esse companheiro que está fazendo esse programa já há 5 anos, né? Que bom que nós temos esse programa para divulgação, outro meio de divulgação da doutrina espírita. A doutrina espírita tem o seu aspecto mais fundamental para a nossa vida, além da ciência, além da filosofia, que é o aspecto religioso. E é esse momento que nós estamos enfrentando na vida, as dificuldades com o desenvolvimento da pandemia, que a gente sabe pelo trabalho que Divaldo desenvolve, que foi esse o caminho que a espiritualidade encontrou para puxar um pouco a humanidade, né? Nós precisamos de um consolo, né? E o consolo está exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde a gente lê, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, nas palavras de Jesus. Então, no momento em que nós paramos na nossa vida, fizemos a nossa concentração, a nossa meditação, procurando entender os fatores materiais e espirituais que nos cercam, nós vamos entender a nossa própria vida e vamos encontrar, sem dúvida alguma, o consolo para vencer essa etapa difícil que nós estamos atravessando. Muito bem. Luiz, muito obrigado mais uma vez por tu teres aceitado o meu convite para sentar nessa cadeira para a gente bater um papo sobre isso que a gente falou hoje. Eu que agradeço. Esse é teu. Vou ganhar esse livro, certo? Esse é teu. E vou lê-lo com muito prazer, certo? Claro que depois tu vai botar uma... já tem até uma dedicatória aqui. Já tem. Com dedicatória. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Quero agradecer a vocês que nos prestigiou durante todo esse tempo para que pudéssemos alcançar a marca de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. Agradecer também aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina,
Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau!